Bitcoin de volta ao patamar dos 63 mil dólares, e será que a queda acabou e a gente não vamos ter mais continuidades nessa queda? Bom, eu, Gui Teles, acredito que não. Acredito que a gente ainda terá novas quedas, e inclusive essa volta para os 63 mil dólares eu vejo ela como uma zona de respiro. Ou seja, para aquelas pessoas que pensavam em sair nos 63 mil dólares, se desfazer de posições ou entrar com estratégia de defesa, esse é o momento para você aplicar isso. Nós vamos analisar o mercado e eu vou te explicar o porquê eu ainda acredito que nós teremos mais movimentações de baixa. Bom, Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, hoje a gente vai partir para nossa análise olhando um pouco para o mercado americano. E por que a gente vai olhar para o mercado americano? Nós estamos vendo as criptos caindo, nós estamos vendo o Bitcoin caindo e o mercado americano subindo, ou seja, nós estamos vendo o S&P subindo e fazendo novas máximas históricas. Só que isso acaba sendo um grande problema, porque quando a gente tiver o S&P retraindo, isso vai trazer um pouco de pânico para o mercado, isso vai trazer um pouco de incerteza e um pouco de medo. Então, diante disso, a gente deve se preocupar nesse momento com o mercado americano. E quando a gente olha, por exemplo, para o S&P, ele já tem alguns sinais de formação de topo. Eu já comentei com vocês sobre esse volume que nós tivemos aqui, exatamente nessa região que nós estamos. Isso daqui é um grande volume de distribuição, tá? E quando nós olhamos na semana passada, também tivemos um alto volume de distribuição mais uma vez na sexta-feira. Ou seja, para mim isso daqui é região de formação de topo do S&P. Se a gente olhar para o RSI no diário, nós vamos ver que ele está sobrecomprado. Ou seja, esse RSI ele precisa esfriar. A gente precisa entregar um pullback. Se a gente vier num gráfico semanal, nós vamos ver que já estamos formando divergência no RSI. Essa divergência seria um topo mais baixo que o topo anterior, enquanto o preço do S&P ele continua subindo. Isso daqui é uma clássica divergência que nós temos. Se nós temos uma divergência no semanal, se nós temos dentro do gráfico diário padrões de formação de topo, a gente acredita nesse momento que estamos dentro de uma zona de topo. E aqui eu não estou falando com você sobre o preço mais caro do S&P. Pode ser que o preço do S&P ele continue esticando mais um pouco e construa uma divergência dentro de um gráfico diário, por exemplo. Sim, pode ser. Mas, nesse momento, o que nós temos é uma zona de formação de topo. Se nós temos uma zona de formação de topo, nós temos um alto risco na mesa. E diante desse alto risco, nós devemos começar a olhar a nossa análise, olhar a nossa estratégia para defensiva. Se você, por exemplo, estivesse investido no S&P, esse seria um excelente momento para você continuar dando a sua saída do mercado e se protegendo. Como a gente fala sobre cripto aqui, o ponto não é falar sobre as estratégias do S&P nesse momento. Mas eu estou trazendo essa análise para você entender que se o mercado americano ele entrar em um sentimento mais bearish, as coisas poderão afetar ainda mais as criptos. Porque lembre-se, hoje nós estamos olhando para ETFs e a gente vai falar sobre os ETFs. E os ETFs eles estão custodiados nos Estados Unidos. Se os investidores eles não estão com apetite para os seus 97% do portfólio, que são as empresas americanas, eles não estarão com apetite para os outros 3%, que é o que eles estão investindo em Bitcoin, por exemplo. Então, quando a gente olha para o S&P aqui, eu começo a ficar bem com o pé atrás dentro dessa região. Para mim aqui, cara, é saída de posições, obviamente. A gente pode olhar as empresas separadas, tá? Então, a gente pode olhar a Apple, por exemplo. A gente vai ver que a Apple está extremamente esticada, alto volume também, o ativo ele está subindo, mas a gente tem sinais de alto risco, estamos em all-time high. Se nós estamos em all-time high, estratégias de proteção. Quem está puxando muito tudo isso é a Nvidia também. A Nvidia ela está onde? Formação de topo também. Então, a gente tem tudo para que o S&P ele comece a retrair. E se a gente olhar para a redução da taxa de juros, ela está chegando, galera. A redução da taxa de juros está aí na porta já. A gente tem uma precificação do mercado de que ela realmente vai iniciar em setembro. Lembre-se que em 2018 o Bitcoin ele formou topo um mês antes da gente ter a redução da taxa de juros.
Já tem algumas pessoas acreditando que a gente vai ter redução da taxa de juros agora, esse mês. Eu não sou o cara que vou ficar acreditando ou não acreditando nisso daqui, porque o meu jogo não é esse jogo de olhar para o que as pessoas estão apostando ou não. Meu jogo não é de aposta, o meu jogo é de gráficos. Eu olho para os gráficos e eu vejo que nesse momento os gráficos eles estão esticados. A gente não teria muito mais tempo para continuar subindo, por exemplo, dentro do mercado americano. A redução da taxa de juros, ela já está aí. Às vezes parece que 3 meses é muita coisa, mas lembre-se que nós estamos no Bitcoin há 3 meses entre os 60 e os 70 mil dólares. As coisas passam que a gente nem vê. E considerando que em 2019 a gente teve o Bitcoin formando o topo um mês antes da redução da taxa de juros, eu entendo que o mercado ele se antecipa a essa movimentação. Se vai ser em setembro, meu amigo, eu que não vou ficar esperando para pagar essa luz, beleza? Então a gente olha para isso e a gente sabe que o mercado americano está um pouco incerto. E diante disso, a gente vê que os ETFs eles não estão tendo interesse de compra. É explicável por que eles não estão tendo interesse de compra. Porque nós não estamos em um bom momento. Investidor mais profissional, investidor mais maduro, não vai sair comprando S&P agora. Não vai sair comprando NVIDIA agora. Investidor mais maduro vai esperar crashes, vai esperar caos, vai esperar panic sell acontecendo, vai esperar um resfriamento, por exemplo, do RSI, para depois eles começarem a entrar. E diante disso, a gente não tem tanto espaço assim para esses investidores começarem a entrar logo agora, nesse mês, e logo em setembro a gente ter formação de topo. Enfim, para mim, eu vejo que o institucional, os big players, eles não estão com tanto apetite assim. E o ETF, ele nos mostra isso. Diante disso, a gente sabe que as coisas aqui nos Estados Unidos, elas estão um pouco mais incertas. Bom, quando a gente olha para a análise on-chain do Bitcoin, o risco de venda ele está começando a aumentar mais uma vez. Isso está acontecendo porque nós entramos abaixo do custo do investidor de curto prazo. E nós já estamos há uma semana abaixo desse custo do investidor de curto prazo. Isso daqui é super problemático para o mercado nesse momento que nós estamos. Mais uma vez, não compare esse momento com o momento que nós tivemos na metade do ano de 2023, porque aqui nós não estávamos em all-time high. Hoje nós estamos em all-time high. Esse movimento ele tem que ser comparado com os movimentos de formação de topo. A formação de topo que nós tivemos em 2021 e até mesmo a formação de topo que nós tivemos ali no final de 2021, início de 21, final de 21. Eu não acredito que a gente vai vivenciar um grande bear market igual nós vivenciamos aqui nesse período, tá? Mas a gente vai ver boas retrações aí acontecendo. Se a gente tem essa probabilidade, se nós estamos abaixo do custo do investidor de curto prazo, e eu já falei várias vezes para vocês aqui no canal, que os 63 mil dólares era a cruz e a espada. E o Bitcoin decidiu perder os 63 mil dólares. Diante disso, meu amigo, o cenário ele começa a ficar um pouco mais caótico. Porque se nós estamos abaixo do custo desses investidores, significa que a gente vai ter panic sell. E vocês vivenciaram na semana passada um panic sell acontecendo só da gente perder esse custo dos 63 mil dólares. E a gente continua abaixo dessa região. Com o passar do tempo, essas pessoas elas vão perdendo a sua confiança, elas vão ficando cada vez mais no prejuízo e elas vão realizar o seu prejuízo em meio às quedas. E o grande problema nesse momento é que esses investidores, eles estão dentro da zona de capitulação. Essa zona de capitulação é essa zona onde as vendas são feitas sem pensar mesmo, onde há uma desistência do mercado. Pensa só, você acabou de entrar dentro do mercado. Você entrou acima de 65 mil dólares. Você não conhece sobre Bitcoin. E você vê essa parada caindo em um dia 5%, em uma semana 10%, quando a gente olha do all-time high ali, a gente já está 15% abaixo do all-time high. Você não tem estômago para isso, porque você acabou de entrar dentro do mercado. É comum, todo mundo já vivenciou isso aqui. Inclusive, eu já vivenciei isso. Todo mundo, quando chega dentro do mercado cripto, chega no topo. 95% das pessoas serão assim. Por que isso acontece? Porque a gente entra no mercado quando a informação ela chega até nós. E a informação ela só vai chegar até nós quando a mídia publicar. Quando seu vizinho estiver fazendo dinheiro, quando seu amigo estiver fazendo dinheiro, e isso tudo vai avisar você, olha, eu estou fazendo dinheiro com Bitcoin. Nesse momento, você toma coragem de entrar dentro do barco. Só que, meu amigo, você entrou no momento errado e está tudo bem. Você só precisa estudar e aprender ao longo desse processo.
não me define eu ter entrado em 2017, mas sim o que eu fiz entre 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 aqui mais uma vez. Então, o que vai te definir como investidor não é onde você entra, mas sim como que você aprende ao longo da sua jornada. E entenda, é normal entrar no topo do mercado. Isso é super comum. Por exemplo, ninguém queria saber de ações de Nvidia, certo? Agora, e depois que o negócio bombou, todo mundo fala sobre Nvidia. Ninguém queria comprar dólar quando o dólar estava a 4,80 e ninguém falava sobre dólar. Agora que o dólar, meu amigo, está a 5,60, todo mundo quer correr para comprar o dólar. Então, saca, você só vai ficar sabendo daquela informação quando o negócio já tiver andado. Isso faz parte da estratégia da mídia. Por isso, você não deve seguir as notícias. Você deve seguir exclusivamente os dados, os gráficos. Beleza? Bom, então a gente vê que esses investidores eles estão dentro da fase de capitulação e o grande problema disso tudo é que tem muito supply na mão desses investidores nesse momento. Hoje, quando a gente avalia a quantidade total de supply na mão do investidor de curto prazo, nós estamos falando ali de 3.200.000 bitcoins. É bastante coisa. Veja que eles aumentaram as suas posições ali em 1 milhão de bitcoin. Ou seja, houve uma distribuição. O investidor mais maduro, ele vendeu 1 milhão de bitcoin e ele entregou esse 1 milhão de bitcoin na mão das pessoas que são mais novatas, das pessoas que não têm estômago. E essas pessoas, elas estão entrando no prejuízo nesse momento. Por isso que é um grande problema essas regiões. Eu super fico com o pé atrás dentro dessas regiões. Bom, quando a gente olha o nosso price action, tá? A gente olhou para o mercado americano, a gente entendeu sobre taxa de juros, a gente avaliou o fluxo de ETFs, a gente olhou para os dados on-chain e agora a gente vai olhar para o price action. Por que a gente olhou para 5 coisas, Gui? Porque não existe fórmula milagrosa. Não existe a melhor técnica perfeita para você. Não existe uma técnica bala de prata. Não é só olhar para a taxa de juros que você vai saber tomar uma decisão de compra ou de venda. Não é só olhar para o mercado americano que você vai saber tomar uma decisão de compra ou de venda. Não é só olhar para análise on-chain. Não é só olhar para o price action. É olhar para todo mundo junto, construir uma narrativa em cima de todas essas suas análises para que você possa aumentar a sua probabilidade de acertar. Entenda, se você só olhar para price action, a sua probabilidade é muito menor, meu amigo, do que quem olha para taxa de juros, do que para quem olha para dados on-chain, do que para quem está de olho no mercado americano. Então, você tem que olhar para várias vertentes. Esse é o papel do analista. Se, cara, fosse só você traçar uma linha ali no gráfico, não seria tão caro assim o salário de um analista. Seria muito barato, porque seria simples de você fazer, mas não. É muito complexo da gente fazer uma análise e tomar uma decisão de multiplicar o nosso dinheiro ou de preservar o nosso dinheiro. Legal? Bom, lembrando que todos os primeiros contextos aí, eles estão mais negativos e quando a gente olha para o price action, nós estamos em zona de all-time high. Nós formamos um all-time high aqui, rompemos o topo anterior e estamos há muito tempo aqui tendo resistência dessa região. Veja que em nenhum momento, quando a gente rompe all-time high, a gente fica enrolando como nós estamos enrolando nesse momento. Isso é um grande problema para qualquer ativo que quer descobrir um novo topo. Todas as vezes que a gente rompe topo, a gente deve ir embora. Nós não podemos ficar enrolando. Na história inteira do Bitcoin, não teve nenhuma vez que a gente ficou enrolando dentro dessa região. A única vez que a gente ficou enrolando e não foi em região de all-time high, você já sabe que foi em 2019. Isso daqui não foi muito bom para o mercado. Bom, nós estamos enrolando bastante aqui na região de all-time high, tá? E quando a gente começa a analisar, por exemplo, gráfico semanal, a gente vai começar por gráfico semanal. Nós temos uma divergência dentro do RSI. Isso é um grande problema. Outro ponto, se a gente analisa o RSI, nós estamos vendo que ele já perdeu os fundos dentro do RSI. Muitas das vezes o RSI ele nos antecipa movimentações no preço. E a gente ainda não viu o preço ele perdendo fundos aqui. Então isso é um grande problema em um gráfico semanal. Se a gente descer para um gráfico diário, nós vamos ver que, obviamente, a gente bateu em região de sobrevenda. É normal que o preço do ativo ele faça um pullback, é normal que o preço ele venha fazer um respiro.
ele venha se movimentar para cima para depois ele continuar caindo. Diante a isso, a gente pode traçar Fibonacci aqui e entender até que ponto o preço do Bitcoin ele pode subir e nada vai mudar. Se ele subir até 66 mil dólares, nada muda, continua sendo um topo mais baixo do que o topo anterior. A gente ainda está abaixo da retração de 0,68 de Fibonacci. Então, diante a isso, nada muda para nós. Saiba que essa oportunidade de respiro aqui é oportunidades para as pessoas saírem. As pessoas que têm uma estratégia, por exemplo, de sair nos 63 mil dólares. E olha só, eu não estou falando aqui que você precisa vender 100% das suas posições. Não. Eu estou falando que tem pessoas que vão utilizar a estratégia de saída nesse momento. Quem são essas pessoas? Cara, quem comprou em 15 mil dólares, quem comprou em 20 mil dólares, quem tem lucro no bolso, vai utilizar estratégias de proteção. Significa que essa pessoa vai vender 100% dos ativos e vai sair do jogo? Obviamente que não, né? Porque isso seria amadorismo. Se o cara é estratégico, se o cara performou dos 15 mil dólares do Bitcoin até aqui, ele vai utilizar estratégias de proteção assim que a gente perde os 63 mil dólares. Como que eu sei disso? Porque é o custo do investidor de curto prazo e eu não sou a única pessoa que tem um acesso a Glassnode. Todos os grandes players, todos os maiores investidores têm analistas olhando para isso para saber quais são as decisões que eles vão tomar. Os maiores investidores, os maiores fundos, eles não estão olhando para a notícia. Eles estão olhando para os dados e entendendo se o risco está aumentando ou se o risco está diminuindo. Conforme o risco vai aumentando, eles começam a tomar estratégias de saída. Como que eu sei disso? Porque eu acompanho esses caras analisando. A blockchain, ela é uma maravilha. A gente consegue traquear as carteiras, a gente consegue ver o que os maiores players estão fazendo e a gente consegue tirar uma conclusão do que eles estão fazendo. Diante a isso, a melhor estratégia é a gente tomar uma decisão junto com eles. Entenda que você analisar o mercado é como se você tivesse uma informação privilegiada, beleza? Bom, quando a gente olha aqui então, a gente tem espaço aí para constituir um pullback dentro de um gráfico diário, tá? Mas lembrando que no semanal a gente está com as coisas bem feias, ou seja, é realmente um pullback, é realmente um respiro em um gráfico semanal. Se a gente olhar para um gráfico de 4 horas, as coisas elas ainda estão negativas, porque nós estamos abaixo da média de 200 períodos. Tem uma parada dentro do gráfico de 4 horas que está muito bom aqui, é exatamente o rompimento da linha de tendência de baixa. Isso daqui é muito bom, é um sinal bullish, mas eu só vou confirmar esse sinal bullish se a gente voltar acima da média de 200 períodos. Enquanto a gente não voltar acima da média de 200 períodos, meu amigo, para mim a gente ainda continua em tendência de baixa, dentro de um gráfico de 4 horas, dentro de um gráfico diário, e o gráfico semanal está começando a reverter. Diante a isso, eu que não vou ficar exposto. E para a gente olhar ainda mais profundamente o book de ofertas, para entender o que os big players estão fazendo, olha só, se a gente olhar para o book da Binance, a gente tem muita ordem de venda nos 70 mil dólares. Isso significa que a resistência dos 70 mil dólares ela está muito forte. E nós temos poucas ordens de compra nos 60 mil dólares. Veja um cenário diferente quando o mercado ele está mais bullish do que bearish. Esse daqui é um cenário mais bullish, onde a gente tem muito mais ordens em suporte do que em resistência. Aqui o mercado nos mostra que ele está querendo direcionar para cima. A gente tem mais pessoas com interesse comprador do que com interesse vendedor. Quando a gente estava aqui dentro dessa região, veja que o book ele estava meio travado. A gente tinha bastante ordens de venda, mas a gente também tinha bastante ordens de compra. Agora a coisa está começando a ficar diferente já no book de ofertas. A gente já está vendo muito mais ordens de venda do que ordens de compra. Isso daqui não é saudável para o preço do ativo. E aqui nós estamos falando mais em curto e médio prazo, tá? Não estamos falando tanto assim em longo prazo. Mas a gente consegue ver que o mercado americano não está saudável, redução da taxa de juros, price action não está saudável. Quando a gente olha para a análise on-chain, cara, tem coisas que não estão saudáveis. Se a gente olha para o book de ofertas, a gente consegue enxergar e não achar que tem mais vendedores do que compradores. Diante a isso, a gente deve utilizar estratégias de proteção. Devemos ser prudentes, sim. Eu não sou o cara que fala para você que a alta é infinita. Sabe por quê? Essa alta infinita, ela tem o poder de te enriquecer, mas ela tem também o poder de te levar à ruína. Porque se você entrar no momento errado e você acreditar que a alta é infinita e você nunca aplicar uma estratégia de proteção, ou se você nunca colocar o seu lucro no bolso,
meu amigo, você sempre estará ao risco de ruína. Em um piscar de olhos, você pode perder tudo aquilo que você construiu durante anos. O mercado cripto, ele é muito volátil. Então, tenha uma carteira nesse momento com menos concentração em altcoins. Tenha uma carteira com caixa nesse momento. Se você está há muito tempo no mercado, desde os 15, dos 20, 25 mil dólares, comece a olhar para estratégias de proteção. Não significa vender e sair do jogo, não significa que acabou o ciclo, porque afinal de contas nós ainda não vivenciamos a última fase do ciclo. Nós vamos vivenciar isso, só que esse é o momento de proteção. Se você quiser ter acesso a uma das minhas carteiras e saber como que eu me protejo, como que eu me dou exatamente nesses momentos do mercado, se é proteção ou se a gente vai ser mais agressivo, carteira rumo a 1 milhão, link na descrição. Um forte abraço e amanhã a gente vai analisar altcoins. Então comenta aqui qual que é a altcoin que você quer que eu analise na data de amanhã. Forte abraço, tamo junto e valeu!